Para quem já chegou, sejam muito bem-vindos. Mais uma live aqui organizada pelo Secov, com assuntos bastante úteis em tempos de pandemia. Nós temos feito lives setoriais. Nós já fizemos ontem, por exemplo, sobre aspectos jurídicos, interferências jurídicas no negócio de incorporação, com exposição do Olivar Vitali, do Marcelo Terra, Rodrigo Bicalho e do Carlos Delmar. Foi também algo espetacular. Estávamos com quase 400 pessoas assistindo e as perguntas não acabavam. Tivemos o César Azevedo, o secretário de licenciamento do município de São Paulo, também 400 e tantas pessoas, foi muito útil. E tivemos o Bradesco dando perspectivas econômicas, o Adriano Sartori falando sobre locação, como ficam todas aquelas dúvidas que têm surgido nesses últimos dias, tanto locação residencial quanto comercial. Falamos também sobre condomínios, falamos sobre loteamentos, o Caio Portugal deu uma live espetacular a respeito. E praticamente todos os dias, pessoal, se vocês acompanharem o site do Secov, acompanharem as nossas comunicações, nós estamos opinando e dando conhecimento para todos sobre algum assunto ligado ao negócio imobiliário em si. Transmitindo, estamos também com um boletim semanal que está saindo com tudo o que tem acontecido, algo muito focado, muito objetivo, a interferência no negócio imobiliário. Também acredito que seja bastante útil para todo mundo. E hoje vamos falar sobre a área tributária. Temos aqui os dois papas do assunto em São Paulo, o Ricardo Lacaz Martins, nome de guerra Ricardo Lacaz, que entende muito e nos assessora há muitos e muitos anos a respeito. O Rodrigo Dias, também outra sumidade no assunto. Ambos têm uma didática espetacular e uma especialidade que não são todos advogados que têm. Aqui sou pena de falar mais do que devia. Eles são objetivos e vão direto ao ponto. Então, um grande prazer, os dois participam do nosso conselho jurídico. Quando se trata de assuntos tributários, é com eles que nós falamos. E vamos lá, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para quem? Para o Ricardo Lacaz, que vai começar expondo as novidades, o que podemos esperar desses novos tempos. Vamos lá, Ricardo, seja bem-vindo. Rodrigo, seja muito bem-vindo. Obrigado. Boa noite a todos. Obrigado, Basílio. Obrigado mais uma vez pelo convite. Prazer estar aqui falando para vocês todos, com o colega e amigo Rodrigo Dias. Só para algumas questões operacionais e pautar as expectativas de vocês. A ideia hoje é nós falarmos das novidades fiscais, né? A gente já fala novidades antigas que são de 2 semanas. As mais novas, às vezes, têm algumas horas. A quantidade de informações também em matéria tributária tem sido enorme e também sujeitos, inclusive, a algumas fake news. É incrível, até em matéria tributária a gente está sofrendo com fake news. A gente vai contar tudo isso, um pouco o que tem acontecido e tentar passar um pouco de objetividade para vocês, o que foi feito e o que pode também acontecer, alguns projetos de lei que o nosso, inclusive, Pedro Krainburg tem nos passado, tem acompanhado com maestria e tem nos subsidiado dessas informações. Então, falaremos das novidades fiscais, vamos falar dos projetos de lei que tem em matéria tributária e, por fim, uma pergunta, tentar ajudá-los com uma pergunta que todos os empresários têm nos feito, como fica o pagamento de impostos nessa situação de dificuldade econômica. O empresário acaba tendo que fazer opções, né? A gente sabe que administrar é escolher, né? É fazer opções e aí com caixa mais curto, fazer o que com esse caixa? E a parte fiscal, como a gente tem um sócio bastante grande que é o governo, passa a ser um questionamento se a gente pode usar esses recursos de uma outra maneira e suspender os pagamentos fiscais. Acho que isso é importante. O Basílio quer fazer um Ricardo, comentário. me dá um segundo, por gentileza.
Faltou dizer que sim, já tem perguntas a respeito. Esta live será gravada, vai ficar no nosso site. Quem não puder acompanhar até o final ou desejar utilizá-la em outro horário, fique à vontade. E vamos organizar, os nossos panelistas vão falar primeiro, as perguntas deverão ser feitas através do chat ou do Q&A e, na medida do possível, eles vão respondendo durante as falas ou, terminando as falas dos dois, eu farei as perguntas em nome de todos para vocês dois, Ricardo e Rodrigo. Vamos lá, Ricardo, por favor. Justamente eu queria mencionar, então, as perguntas podem ser feitas pelo chat. O Rodrigo vai responder na medida do possível, e quando ele falará, eu responderei também na medida do possível. Depois a gente até tenta resumir, porque normalmente a pergunta de um é a pergunta dos demais, é interessante saber as dúvidas. Claro que a gente vai dar um foco para a área imobiliária, para a área de incorporações, mas a gente vai falar também algo aplicável a todas as empresas e as pessoas físicas. Então, sem mais delongas, quais são as novidades fiscais que a gente teve aí nas 2 últimas semanas em relação a essa crise do Covid? A primeira, já um pouco antiga, como mencionei, antiga, tem 2 semanas, é a suspensão do recolhimento do FGTS. O governo, e vejam bem, né, a gente vai falar de muitas suspensões e pouquíssimas reduções, e aí a crítica bastante clara que a gente vai fazer daqui a pouquinho. A primeira suspensão do recolhimento veio em relação ao FGTS. São 3 competências, março, abril e maio, inclusive o FGTS vencido hoje, ou seja, de competência de março, que vence dia 7 de abril, ele pode ser pago em 2 vezes. Então, qual foi o conceito? É pegar as 3 competências dentro do pressuposto que esses 3 meses são os meses onde a crise vai ser mais arraigada, a crise mais dura, e as empresas precisariam de caixa, e fazer ali um diferimento do pagamento em 2 parcelas. Portanto, março, competência abril, você vai pagar, as empresas têm o direito de pagar em julho e agosto, e assim sucessivamente. Abril, competência maio, pagando em setembro e outubro, maio, competência junho, pagando em novembro e dezembro. O efeito financeiro que isso vai dar é que as empresas vão acumular 2 pagamentos ou um pagamento e meio em 2 exercícios, em um mês. Ou seja, a partir de julho, a empresa não pagará o único FGTS, mas um FGTS e meio em cada mês. Hoje mesmo, um cliente nos fez uma pergunta se, em caso de rescisão de trabalho, o FGTS esse FGTS diferido tem que ser recolhido. Sim, tem. À medida que você tem um desligamento das pessoas da empresa, o FGTS deve ser recolhido. Então, trata-se de uma suspensão, dando um fluxo de caixa para a empresa. Evidentemente, esse diferimento de recolhimento ele vem sem multa e sem juros. Uma segunda, e também concomitante, naquele mesmo momento, há 2 semanas atrás, suspensão do recolhimento de tributos, foi a prorrogação dos tributos do Simples Nacional. Até havia, no início, um certo Frankenstein, porque havia sido feita exclusivamente a prorrogação do Simples Federal, ou seja, dos tributos federais que compõem o Simples. Todos vocês sabem que o Simples é uma forma de recolhimento simplificada dos tributos existentes. Dentro do Simples você tem toda a tributação federal, PIS, COFINS, IR, CSL, às vezes IPI, mais os estaduais, ICMS, mais o ISS municipal. Isso tudo é o Simples Nacional. Havia sido feito um diferimento exclusivo do Simples Federal. E recentemente, sexta-feira passada, na verdade, desculpe, segunda-feira passada, ou seja, ontem, os estados aderiram ao Simples, à prorrogação do Simples, junto com os municípios, e o comitê gestor do Simples diferiu todo o Simples. Mas como o Brasil tudo é um pouco complicado, vocês veem aqui nessa tabela que as datas são diferentes. A despeito do Simples ser um recolhimento unificado, as datas de diferimento são diferentes. Então, a competência, mais uma vez, março, abril e maio, aqueles 3 meses que o governo elencou como os 3 meses de maior sangramento de caixa, de maior dificuldade econômica para as empresas. A competência de março, devida em abril, na parte federal, ela vai ser paga em parcela única em outubro, ou seja, no mês de outubro, as empresas optantes pelo Simples acumularão 2 pagamentos federais. E vocês vejam que a competência de março, devida em abril,
para efeito da parcela do ICMS e do ISS do Simples, ela é antecipada em relação ao federal para julho. Então, o governo, em última instância, deu 6 meses de prazo para o contribuinte pagar, enquanto os estados e municípios deram 3 meses. 3 meses. O raciocínio é evidente, porque os estados estão com uma dificuldade econômica maior e não têm o poder de emissão de recursos, né? O governo tinha para emitir recursos, então ele acaba dando um prazo maior, os estados não, e o contribuinte fica, nós aqui ficamos tendo que administrar essa dificuldade. Mas, menos male, né, a boa notícia é que pelo menos os estados aderiram, mais uma vez, segunda passada, até então tinham a possibilidade do diferimento da parcela estadual e municipal do Simples. Mas, mais uma vez, a gente fala aqui de diferimento. Nesse mesmo âmbito normativo, a primeira onda normativa que teve, onde teve diferimento do FGTS e do Simples que acabamos de ver, houve também uma série de prorrogações de prazos administrativos. E um deles aqui, ele tem maior relevância, eu quero comentar com vocês. Primeiro, todos os prazos de processos administrativos, autos de infração, procedimentos administrativos da Receita, eles foram suspensos. Houve uma confusão muito grande, que é justamente em relação ao item 2 aqui desse slide, que houve a suspensão no procedimento de exclusão de parcelamentos federais. É importante destacar isso, porque o que houve foi a suspensão da exclusão e não a suspensão do pagamento. Vejam que tem uma diferença muito grande em relação a isso e vocês não podem se confundir. Então, uma empresa que ficou inadimplente ou vai ficar inadimplente em relação a parcelamentos tanto da Receita Federal como parcelamentos da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, ela não poderá ser excluída. Isso não quer dizer que após os 90 dias ela não será excluída, ela será excluída, porque o governo, por meio dessa portaria, não permitiu o diferimento do pagamento. Tanto é que não tem prazo. Então, a empresa deveria ou deve continuar pagando, ela só está, vamos dizer, é um armistício, né? Eu não vou te matar, mas daqui a pouco eu te mato. É mais ou menos isso, você só vai morrer nesses 90 dias, desculpa a analogia, mas isso é um dispositivo muito criticado por todos os tributaristas, porque ele é um pouco inócuo, né? Ele, claro, tem uma vantagem você não ser excluído, mas você será excluído em seguida. Então, é uma crítica que foi feita. Um lado positivo também dessas portarias é que todas as certidões negativas, um problema corrente das empresas, emitidas até 23 de março de 2020, continuam válidas. Então, por 90 dias, mesmo com eventual inadimplência nesse período. Ainda dentro da prorrogação, é importante destacar, eu já mencionei há pouco, que os atos processuais todos foram prorrogados, mas não as fiscalizações. Então, empresas que estão em fiscalização e eventualmente recebam alguma notificação para prestar esclarecimento, para dar informações, elas são obrigadas a manter essas informações em dia, sob pena de agravamento de multa dos procedimentos de fiscalização. Então, a suspensão é exclusiva de prazos processuais, não de procedimentos fiscalizatórios. É claro, uma fiscalização que esteja em curso, o contribuinte vai com facilidade poder argumentar e poder pedir uma dilação de prazo, mas ele tem que fazer isso de maneira expressa. Não é automática como foi em relação aos prazos processuais. E, por fim, nesse slide, vale o comentário que, em matéria trabalhista, isso várias empresas estão estendendo para a matéria tributária, houve uma decisão importante do CNJ, onde permitiu a substituição de depósitos trabalhistas por fiança bancária ou garantia judicial. Isso é muito importante, porque a empresa tem um dinheiro lá depositado, precisa levantar recursos para fazer frente às suas obrigações mais urgentes, e o dinheiro está depositado em juízo. O CNJ permitiu esse levantamento automático, desde que se apresente uma fiança bancária ou uma garantia judicial.
Da mesma forma, tem se estendido esse entendimento e se pleiteado para depósitos judiciais. Então, as empresas que têm uma execução fiscal ou algum depósito judicial em garantia e queira fazer caixa, isso pode ser uma oportunidade utilizando esse precedente aqui citado. Esses slides vão estar disponíveis também no Secov, na página do Secov. Então, vocês têm aqui o precedente judicial, pode ser também uma forma importante de fazer caixa. Um outro ponto importante, a gente vale destacar aqui, saiu também nesse âmbito da regulamentação um parcelamento especial. Veja bem, não é o refis, que eu acredito que virá, mas ainda não é um refis, mas é um parcelamento especial para as empresas que tenham débitos inscritos na dívida ativa da União. Esse parcelamento vigoraria ou vigorará até a conversão da medida provisória 899 em lei. Essa medida provisória está em processo de conversão, então ele ainda está em vigor. Então é uma oportunidade ainda está em vigor, mas é um parcelamento que eu já antecipo para a grande maioria das empresas ruins. E aqui vale entender por quê. Esse parcelamento ele não traz nenhuma redução de juros, nenhuma redução de multa, nenhuma redução de principal. Ele traz um parcelamento um pouco mais alongado do que o parcelamento ordinário, que é em 60 meses. Muito importante a gente saber que existe um parcelamento ordinário em 60 meses. Ele é um parcelamento onde o contribuinte dá 1% de entrada e parcela, como regra geral, o valor em até 81 parcelas se for tributos federais. Se for uma empresa de menor porte, pode parcelar até 97 parcelas. Se for contribuição social, em até 57 parcelas. Por que eu mencionei que esse parcelamento ele é ruim? Mais uma vez, porque ele não tem nenhum benefício de redução. Mas porque ele pode ser interessante? Por exemplo, empresas que tenham débitos judiciais com imóveis em garantia, com fiança bancária em garantia ou até com depósito judicial. Se você vai e parcela aquele débito, aquela garantia ela tem que ficar livre. E aí você pode fazer dinheiro com aquela garantia. Então, vale a pena as empresas olharem se elas têm dívida ativa ou com processo de execução e matérias que ela tem uma probabilidade de perda elevada, de olhar esse parcelamento como uma oportunidade para essas execuções que, primeiro, existe uma chance de risco de perda alta. Segundo, que as empresas que tenham garantias líquidas e que você possa fazer dinheiro frente utilizando essas garantias de alguma forma, ou até dando para o banco, ou até usando ela como colateral em alguma outra operação financeira. Então, nessa situação, esse parcelamento é interessante, mas não é para ser utilizado à torta e à direita, porque, mais uma vez, ele não tem nenhum benefício financeiro muito relevante. Finalmente, entrando na semana passada, cronologicamente já estamos mais perto de hoje, o governo anunciou bastante algumas reduções de tributos. Então, é a primeira vez aqui que estamos falando em redução. Até então, era mero suspensão de recolhimento de tributos. O ministro Paulo Guedes ele sempre foi muito crítico da elevada contribuição do Sistema S. A gente sabe que é algo que o ministro já há alguns anos, alguns meses, alguns anos vem falando, e aí foi a primeira oportunidade que ele teve de efetivamente reduzir as contribuições do Sistema S em 50%. Então, aqui nós estamos falando de uma redução provisória, ela aplica-se a 1º de abril até 30 de junho, ou seja, aqueles fatídicos 3 meses, o mês de abril, maio e junho. Tá? Então, portanto, competência abril, maio e junho, aonde todas as contribuições do Sistema S, aqui listadas, Sescop, SESI, SENAC, SENAI, SEST, SEMIPAR, SEBRAE, passam a ter uma redução de 50%. Aqui é uma redução efetiva, o contribuinte não deve ele pode colocar esse dinheiro no bolso e gastar e se utilizar de uma outra forma. Ele não precisa manter esse dinheiro em caixa para fazer um pagamento futuro, como acontece em relação ao Simples e como a gente vai ver aqui, PIS/COFINS e INSS em seguida. Ainda em relação a prazos procedimentais, como vocês sabem, houve o diferimento da entrega da declaração de imposto de renda da pessoa física. A pessoa física que a gente deveria entregar em 30 de abril, vai ser entregue em 30 de junho, menos 2 meses. Da mesma forma, aquela DCBE, que é a declaração do Banco Central trimestral anual,
também tivemos 2 meses praticamente de diferimento, o prazo passou a ser 1º de junho, mas aqui eu quero destacar 2 pontos muito relevantes, e vocês vão entender por quê. Primeiro, houve diferimento da entrega da DCTF, vocês veem aqui na penúltima linha desse quadro, aonde a DCTF seria normalmente entregue dia 15, seja de abril, maio e junho, ela passou as 3 DCTF desse trimestre, ou desses 3 meses, perdão, para ser entregue dia 15, 15º dia útil, né, aproximadamente dia 15 de julho. Da mesma forma, a EFD, contribuições, a declaração de contribuições, que seria no dia 10, passou a ser 10, tanto de abril, maio e junho, passou a ter o seu prazo no dia 10 de julho. Qual a relevância disso, além do fato de você ter um afrouxamento nas obrigações acessórias do contribuinte? Claro, o que está por trás disso é o contribuinte está atolado de trabalho, como o Basílio muito bem colocou, todo mundo trabalhando 16 horas ou mais, 14, 16 horas, os contadores, controllers, todos também da mesma forma, em home office com dificuldade. É natural que você tenha um afrouxamento para você cumprir essas obrigações acessórias a posteriores. Mas isso, a posterior, perdão. Mas isso tem uma relevância muito grande na possibilidade de denúncia espontânea, ou seja, de você pagar o tributo sem multa. Então, guardem essa informação que a gente vai voltar a isso no final dessa apresentação, que há uma oportunidade aí de economia relevante da carga tributária mediante o procedimento de denúncia espontânea. Ainda no âmbito das reduções, e é bastante evidente, porque o governo está financiando as empresas com recursos públicos, houve a redução do IOF, que é o Imposto sobre Ações Financeiras da modalidade crédito, não na modalidade câmbio nem seguro, mas na modalidade crédito. A alíquota do IOF, para vocês terem uma noção, é mais ou menos 1,5% na maioria dos empréstimos, mais a famosa 0,38, de alíquota 0,38, que é um resquício da CPMF. Então, seja 1,5%, seja 0,38%, houve a redução para zero da alíquota do IOF. Entre operações, é muito importante esse detalhe. Operações contratadas de 3 de abril a 3 de junho de 2020. Aquelas que foram efetivadas. Mas Lacaz, Rodrigo, o prazo é de 6 anos. Pouco importa. 2 meses, pouco importa. 3 meses, pouco importa. Mas eu vou pagar com carência de tanto, pouco importa. É uma isenção para operação contratada. Pouco importa no alongamento. Tanto que a norma traz, de maneira aí, que merece o elogio, traz que também as operações de prorrogação, renovação, novação, composição, confissão de negócios assemelhados também se beneficia disso. Isso é um incentivo que as empresas com débitos em abertos renovem ou repactuem os empréstimos, porque teriam um benefício de uma isenção de 1,5%, na verdade 1,88% de IOF. É um benefício muito relevante. Então, isso é um indutor para que as empresas façam a renovação. E aqui tem um planejamento tributário, bem do âmbito imobiliário. Vou fazer um parênteses aqui para o planejamento tributário e um cuidado tributário. Tem os dois lados. Nós sabemos que o nosso setor é um setor que trabalha com várias pessoas jurídicas, várias SPS. Nem todos os setores trabalham com tantas pessoas jurídicas como o nosso. E nós sabemos que é muito comum o trânsito de recursos entre as SPS. Uma SPE empresta para outra empresta para uma, que a outra empresta para outra, o trânsito de recursos muito frequente. A Receita Federal tem olhado isso muito de perto e tem cobrado o IOF, a despeito dessa questão ser passível de discussão, está no STF junto com a relatoria do Lewandowski, mas de qualquer forma é uma questão discutível, mas a Receita Federal cobra esse imposto. E eu afirmo vocês, eu tenho 3 clientes incorporadoras que já estão em processo de fiscalização, 2 deles autuados com IOF. Então, é algo que a Receita tem focado, em especial em clientes do setor imobiliário, porque ela sabe que é um trânsito financeiro bastante grande. Mas aqui é uma oportunidade de a gente reduzir o nosso passivo. Se eu repactuar todos os empréstimos intercompanies entre sociedades agora, eu o faço sem o IOF, mesmo que eu leve esse empréstimo para além de 3 de junho de 2020. Então, além de ser um cuidado, para vocês lembrarem o cuidado que tem que ter em relação ao IOF nas operações intercompanies, é uma oportunidade de vocês
ou minimizarem ou estancarem o problema, repactuando esses empréstimos. Então, conselho objetivo: quem tiver empréstimos entre companhias, olhem isso, contatem aí o seu advogado de confiança, para vocês entenderem isso melhor e repactuar esses empréstimos, utilizando isso como uma oportunidade até de reorganização societária/financeira para minimizar o custo. É uma oportunidade que tem, claro, tem um aspecto efetivo de quem for ao mercado financeiro se financiar, vai ter uma redução do custo do empréstimo. Na mesma linha das medidas óbvias, né, essa é uma medida bastante óbvia, porque o governo está querendo que as empresas tomem recursos ao menor custo possível para se financiar e viabilizar suas atividades nessa crise pandêmica que nós estamos vivendo. Mas na mesma linha das medidas óbvias, houve a redução dos produtos, do IPI, perdão, dos produtos ligados à saúde, ao Covid. Vocês veem aqui uma lista extensa de todos os produtos que tinham a alíquota elevada de IPI, entre 5% e 10%, e foi trazido a alíquota zero. Essa é uma determinação também para o prazo determinado, ela vale até outubro de 2020. Vocês veem aqui desde luvas, termômetros clínicos, álcool em gel, álcool etílico, álcool de segurança, viseiras e assim por diante. Então, são produtos para baratear, evidentemente, o custo desses produtos em relação ou necessários a gente lutar contra a pandemia. E talvez aqui seja a medida mais esperada e a maior decepção, se eu posso colocar dessa forma, uma grande decepção. E eu vou explicar por quê. Primeiro, vocês veem aqui que já há uma timidez bastante grande em relação à medida, já que ela atingiu somente os meses de março e abril. Até então, todas as medidas atingiam os meses de março, abril e maio, como os 3 meses que teria aí um maior impacto a pandemia, onde as empresas seriam mais impactadas negativamente pela pandemia. Aqui o governo puxou o freio mais uma vez, trouxe um impacto, falou, não, aqui a gente só vai dar o diferimento, a possibilidade de pagar lá para frente o INSS, parte do empregador, o PIS e o COFINS, devidos no mês de março, competência março, portanto, devidos em abril, o INSS 20 de abril agora, o PIS e o COFINS 25 de abril, para dia 20 de agosto e 25 de agosto. Deu 4 meses de pagamento. Lembra que o governo federal para o Simples havia dado 6? Aqui ele deu 4. Lembra que o governo federal no Simples ele tinha usado os meses de competência abril, maio, março, abril e maio? Aqui ele só usou março e abril. Então ele foi tímido no diferimento. Mas a grande crítica e a maior crítica que se faz é que as empresas, o pressuposto do governo é que as empresas vão ter caixa suficiente para fazer 2 pagamentos de tributos em 2 meses futuros. Aqui no caso concreto, mês de agosto e mês de outubro. O Basílio, e todos vocês sabem, que as empresas perderam faturamento. Elas não postergaram faturamento. Então, como é que as empresas vão ter recursos para pagar um faturamento que foi postergado? Isso é uma falta de sensibilidade do governo brutal, porque em vez de dar uma isenção, e que seria o correto, parcial, total, ela deu um mero diferimento. Desculpe, o governo não vai receber esses valores. Eu duvido que as empresas que agora estão diferindo o tributo, lá em agosto, lá em outubro, com caixa apertado, porque tomara que as coisas já tenham retomado de certa forma, mas não vão retomar na velocidade esperada. O faturamento. Vejam o exemplo de um restaurante, de uma agência de viagem, de uma companhia aérea, que ninguém come 2 vezes em agosto. Ninguém viaja 2 vezes para Brasília em outubro. Se você tiver que ir para Brasília, você vai uma vez só. Se tiver... Então, esse faturamento não vai ser dobrado nos meses de agosto e outubro suficientes para fazer frente ao tributo corrente e ao tributo passado diferido. Essa falta de sensibilidade que o governo teve em aplicar um mero diferimento, na nossa opinião, é algo que é placebo, né? Não é cloroquina que salva vidas, segundo aí os médicos. Isso aqui é um placebo. Não vai funcionar. E o governo vai perceber isso e vai ter que mudar.
invariavelmente. Bom, aqui é um outro ponto que eu precisaria um pouco mais de atenção, um pouco mais complexo. Então, até falamos das prazos processuais, falamos do diferimento de 3 tipos de tributos, né? FGTS, Simples, INSS, PIS, COFINS, e falamos da redução do Sistema S, única redução que se teve. Aqui, o governo trouxe aqui, a gente teve várias consultas de nossos clientes, eu quero passar um pouco para vocês, que o brasileiro é criativo, né? Afinal de contas, o brasileiro é criativo. Como vocês sabem, o governo, no aspecto trabalhista, ele trouxe uma possibilidade de suspensão ou redução dos contratos de trabalho. E no âmbito da redução da suspensão, vamos exemplificar mais em cima da suspensão do contrato de trabalho, o empregador ele pode, à medida que o contrato está suspenso, efetuar uma gratificação ao empregado como uma forma de indenização, já que aquele empregado tem um contrato suspenso. Então, vamos imaginar um gerente que ganhava R$10.000. Ele vai ter o contrato suspenso por 2 meses, o empregador pode falar, olha, já que você está com o contrato suspenso, você não vai ter rendimento, eu vou te fazer uma gratificação de 30% de 50% desses R$10.000. Eu vou te dar uma gratificação de R$3.000. Primeira medida, isso é possível. Segunda, isso é dedutível para efeito do imposto de renda das empresas tributadas pelo lucro real. Mas a mais importante, essa gratificação é isenta de todos os tributos. Opa! Ou seja, esses R$3.000 não incide INSS, não incide FGTS, não incide imposto de renda na fonte, não incide INSS parte do empregado, não incide nada. O empresário criativo já falou, oba, aquele gerente que está trabalhando para mim em home office, eu vou falar que o contrato está suspenso, em vez de pagar os R$10.000 como salário, eu vou pagar os mesmos R$10.000 como gratificação. Ele continua trabalhando de home office, ele ganha porque ele não vai ter imposto de renda na fonte, não vai ter INSS, e eu ganho porque também não vou ter as contribuições federais. Isso não pode. A legislação proíbe expressamente. E mais do que proibir com multas naturais, vejam bem que essa informação de suspensão ou redução tem que ser diretamente informada aqui ao Ministério da Economia. Ou seja, todos os contratos suspensos ou reduzidos têm que ser informados ao Ministério da Economia, que a Secretaria da Receita Federal é ligada ao Ministério da Economia. Portanto, é fácil ter uma fiscalização para saber se houve fraude. Eu já tive algumas empresas que mas agora, em vez de eu pagar salário, eu pago gratificação por 3 meses e todo mundo se beneficia. Então, cuidado com isso. É um benefício tributário para quem vai fazer efetivamente a redução da suspensão. Mas não vamos chamar de redução de suspensão o contrato, porque é aquele empregado que teve a jornada suspensa ou reduzida não pode trabalhar pela jornada integral. Isso é norma expressa da medida provisória. Então, cuidado com isso. Ainda no âmbito das suspensões, vale a pena aqui, inclusive saiu matéria hoje no Valor Econômico, extensa, da famosa portaria 1212. Para quem acha que ela não é tão famosa, a gente vai explicar. O ministro Mantega, aquele do governo Dilma, ele editou, na época de uma calamidade do Rio de Janeiro, houve uma grande chuva e uma enchente, uma grande calamidade pública no Rio de Janeiro, em 2012, uma portaria dizendo, à medida que o Estado, não a nação, o Estado determina ou coloca o Estado em calamidade, as empresas residentes daquele Estado, as empresas com sede naquele Estado, podem deixar de pagar os tributos federais, suspendendo pelo prazo da calamidade, pagando aqueles tributos federais em 90 dias. Então, é uma portaria do Ministério da Fazenda que diz isso. Olha, havendo uma calamidade e o Estado declarando há uma calamidade pública aqui no meu Estado, todos os tributos federais daquelas empresas sediadas naquele Estado podem ser suspensos, devendo ser retomado o seu recolhimento 90 dias, 3 meses, 90 dias após a finalização da calamidade. Claro que essa portaria foi editada para um evento único. Era uma chuva, uma calamidade. E de modo que aquela calamidade ela entrava e saía num curto prazo de tempo. Nós temos o Covid como uma calamidade continuada, que vai se acabar talvez no final do ano ou antes, ninguém sabe quando vai ser levantada, quando vai ser suspensa a calamidade pública.
Mas, com base nesta portaria, muitas empresas, 250 empresas aproximadamente, segundo a notícia que eu li, entraram na justiça, sendo que 30% delas, 70% não conseguiram, 30% delas obtiveram liminares favoráveis, possibilitando suspender todos os tributos federais recolhidos. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional percebeu isso, claro, e tem uma força-tarefa tentando caçar essas liminares. Mas o fato é que existe uma briga entre o contribuinte e a União, com base nessa portaria editada, onde existem argumentos legais, jurídicos suficientes, são bons, não são excepcionais, são bons argumentos para se discutir. Provavelmente vocês, como representantes fiscais das suas empresas, já receberam vários e-mails de advogados oferecendo essa tese aí da calamidade pública. A gente quis explicar um pouquinho ela como funciona para vocês. Esses foram, e aí é a primeira parte da exposição, mais longa, as outras são bem mais curtas. Já eu sei que o Basílio sempre ficou muito preocupado com o prazo. O que foi alterado em relação à legislação tributária. Faço um breve resumo. Primeira alteração. Ricardo, por favor. Estou vendo aqui várias pessoas perguntando se você, elogiando, diz que sua exposição está espetacular, está muito bem feito esse PowerPoint, perguntando se você vai disponibilizar. Não, eu citei há pouco que será disponibilizado no site do Secov. Perfeito. Eu autorizei a sua equipe a utilizá-lo. Está ótimo. A segunda pergunta, importante também, antes de você passar para o próximo slide, devemos tomar um Lexotan? Sim, sempre. Desse motivo, é o remédio mais vendido. Só vai ser menos vendido quando sair a vacina. Né? O mais vendido na farmácia é o Lexotan. Rivotril e seus similares, né? Frontal e outros. Mas vai ser só para fazer um resumo da primeira parte da exposição. Eu acho que eu corri um pouco, então acho que vale fazer esse resumo. Tivemos medidas para suspensão do tributo. Suspensão que você vai ter uma conta lá para frente. A vantagem, não paga sem multa. Essa vantagem. É importante, é relevante, mas também não é lá uma Brastemp, como dizia antigamente. Né? Não é tudo isso. Suspensão do recolhimento do FGTS, suspensão do recolhimento do Simples Nacional, sendo parcela federal e parcela estadual, suspensão dos prazos federais, suspensão principalmente do INSS, parte da empresa, PIS, COFINS da empresa. Essas foram as suspensões. A única redução foi de 50% do Sistema S. Todo mundo sabe que o Sistema S incide sobre a folha, mais ou menos 9% do valor da folha. Então, a suspensão foi algo em torno de 4,5% a 5% do valor da folha. Esse foi o ganho, todos temporários. Toda a suspensão por prazo de 3 meses, com exceção das suspensões dos principais tributos, PIS, COFINS e INSS, que foram por 2 meses. Às vezes dando 4 meses, às vezes dando 6 meses de sobrevida para o contribuinte. Mas todas, na minha opinião, minha modesta opinião, muito tímidas. Acho que assim, na parte tributária, sinceramente, o governo andou muito mal e não deu nenhum fôlego. Deu fôlego, mas vai te afogar ali na frente. Né? É um pouco aquela história da suspensão da exclusão do parcelamento. Bom, tudo bem, a questão, não é se eu vou morrer, é quando eu vou morrer. Eu já sei que eu vou morrer. Então, não funciona muito. As empresas perderam o faturamento de maneira definitiva. Elas não vão conseguir recuperar o faturamento perdido. Se tudo for bem, elas vão conseguir manter o faturamento próximo do que tiveram. Ricardo, mas se não bastasse... Ricardo, mais uma, que acho que se encaixa exatamente agora. O Oswaldo Lisboa pergunta se você já tem alguma informação sobre a prorrogação do IR, contribuição social, trimestrais. Então, a estimativa, o recolhimento por estimativa não teve nenhuma alteração. É um dos pleitos e das reclamações grandes do contribuinte, porque aí é bem complexo, Oswaldo, depois a gente pode conversar, mas como você faz a opção em dia 31 de janeiro, você casa com ela durante o ano, é quase como um lucro presumido, que é definitivo durante o ano calendário, e você não pode mudar a tua sistemática, então você vai ter que fazer balancete de redução ou suspensão para não recolher
a tua estimativa. Se tua estimativa está pela estimativa, você vai ter que mudar para a balancete de redução e suspensão. Isso é possível. Se quiser fazer algum comentário, Rodrigo? Eu ia falar, só porque eu sei que você vai passar agora para os projetos de lei. Primeiro, dar boa noite a todos, agradecer também o convite, tanto do Basílio quanto do Ricardo. Sempre um prazer estar aqui com vocês, aprendendo bastante e discutindo esses temas tributários. Ricardo, eu ia colocar algumas coisas aqui dentro da tua apresentação, que eu achei muito boa também, muito didática, sobre alguns pontos que você colocou. Eu fiz algumas anotações para deixar para todos aqui. A primeira delas, em relação ao depósito judicial. Lembrar que os juízes que têm deferido essa possibilidade de substituição do depósito por garantias têm exigido o valor atualizado da dívida e num percentual de 130%. Então, porque as empresas têm essa informação, qual seria o custo dessa substituição quando forem cotar seguros ou fianças bancárias nesse sentido. Segundo tema que eu queria colocar para você, acho que já veio pergunta, já deve ter gente também pensando sobre isso, é a questão da postergação do RET. A portaria 139, ela não tratou da questão da postergação do RET, muito embora dentro do RET tenha PIS e COFINS. E isso não foi tratado de maneira expressa pela portaria, né? Nós, via Secov, encaminhei para o Basílio, discussão com o Ricardo também, para que chegasse à equipe do ministro Guedes um pedido de esclarecimento em relação a essa portaria e um pedido para que encaixem dentro também dessa disposição a postergação, ainda que parcial, só relativa lá ao 2,08 de PIS e COFINS do RET, mas que ela também seja aplicada, ou que ela seja também esclarecida no sentido de aplicação para o RET. Por enquanto, hoje a portaria não traz essa previsão, e tal, cabe aí também para quem se sentir prejudicado buscar o judiciário também para a extensão dessa deliberação em relação à portaria. Outro tema que eu queria comentar, Ricardo, é que também a portaria não tratou da questão das retenções, né? Um tema também complicado, porque algumas empresas têm, especialmente prestadores de serviços de profissão especializada, enfim, elas têm retenção de PIS e COFINS. Então, você emite uma nota e você tem aquela retenção do 4,65, que é o 3,65 mais 1% de contribuição social sobre lucro. De nada para essas empresas, que se elas não receberem esses valores, se não houver uma medida também do governo para liberar essa retenção, esse dinheiro não vai chegar para quem está faturando, para quem deveria receber esses valores. Então, esse é um outro tema também eu acho que é importante a gente colocar para todo mundo, e como não é essa suspensão expressa na portaria, quem se sentir prejudicado nesse momento também vai ter que buscar o judiciário até que venha essa solução. Ponto que também nós tratamos e mandamos lá para a equipe do ministro Guedes nesse informativo que eu comentei agora. Uma outra questão que você colocou, muito bem colocada, a questão da data da operação para a questão da isenção do IOF. O que a gente tem visto, e acho que isso é bastante importante colocar, que o decreto fala em data da operação e não da liberação do dinheiro. Então, às vezes, as pessoas têm discutido, eu recebi uma demanda nesse sentido, dizendo, mas o fato gerador do IOF é a liberação do dinheiro. Então, mesmo que eu tenha contratado antes do dia 3 de abril, essa isenção também se aplicaria para mim. Entendo que não, e acho que basta substituir o contrato, fazer um contrato com data mais recente, se o dinheiro ainda não foi liberado, faz o contrato dentro do prazo para resolver esse problema. E o último ponto que eu queria colocar, ainda sobre a questão do IOF, lembrar uma questão importante. Existem soluções de consulta, lembrei de duas, que falam da isenção de IOF para as operações de empréstimo destinadas exclusivamente a fins habitacionais, ainda que sejam feitos intercompanies. E aí não está nem no âmbito da questão da Covid. Então, esse é um tema que às vezes gera esta confusão, se tem ou não. Você tem algumas soluções de consulta no sentido de que se o empréstimo é destinado exclusivamente para fins habitacionais, assim como acontece com as instituições financeiras, também no intercompany não entraria.
Do que eu anotei aqui, Cadu, acho que seriam esses os meus comentários iniciais aí dessa primeira parte da apresentação. Acho que é bom te ouvir também sobre os meus comentários, Basílio, se estiver de acordo também. Os comentários têm procedentes. Alguns deles, quanto à questão do hatch, eu tinha deixado para o final, mas os comentários, eu concordo com todas as suas ponderações, Rodrigo. Bom, partindo para a segunda parte, aqui é o que o Basílio falou, a gente precisa tomar um lex Sotan, porque, como a gente viu, as medidas do governo não foram lá essas coisas, e até foram mal feitas, como o Rodrigo bem destacou, principalmente em relação à tributação fonte, né? A retenção na fonte, que para algumas empresas implica não ter o diferimento. Já estão entrando em juízo, mas, mais uma vez, é para diferir. E eu vou dar um pouco da temperatura do que as empresas têm feito. Elas não vão pagar. O governo vai ver uma perda de arrecadação brutal. Para vocês terem uma ideia, a Associação Comercial desligou o impostômetro. Fiquei sabendo que a Associação Comercial desligou o impostômetro. O impostômetro vai parar de girar. E o governo vai ter que tomar alguma providência em função dessa inadimplência, que não é causada nem por ele, nem pelas empresas, mas por uma crise sanitária. Mas, além disso, as empresas têm que lidar com a expectativa de projetos de aumento da carga tributária. E talvez o mais dito deles, e bastante inoportuno, é o projeto de tributação sobre grandes fortunas. Inoportuno por quê? Porque é um projeto de cunho populista, de cunho claramente não é arrecadatório, no mundo inteiro não se arrecada tributo ou valores relevantes com isso, e a grande parte do mundo não possui a tributação sobre grandes fortunas, mas é importante a gente entender o que tem, porque aqui, mais uma vez, há uma pegadinha, e uma pegadinha muito relevante, e a gente tem que tomar cuidado com isso. Existem vários projetos para tentar regulamentar a tributação sobre grandes fortunas. O principal deles é esse projeto de número 183/19, inclusive, aonde o senador Major Olímpio deu um parecer favorável. Fez algumas modificações, mas deu um parecer favorável na Comissão de Assuntos Econômicos. Então, estaria pronto aí para votação. Também há um PL 5020, mas o mais relevante é esse PL 139. Vamos entender como é que esse PL 139 de 19 ele prevê a tributação. Primeiro, ele prevê a tributação provisória do imposto. Seria o imposto sobre grandes fortunas com validade por 2 anos, né? Sendo que o que é considerado grande fortuna são valores de patrimônio das pessoas físicas superiores a 22 milhões de reais, 22 milhões e 800 mil reais. Portanto, até 22 milhões de reais você teria uma isenção, de 22.800 até 38 milhões de reais você teria uma alíquota, eu imagino todos vocês, todos nós, de 0,5%, e de 38 milhões até 133 milhões de reais, uma alíquota de 0,75%, e a partir de 133 milhões de reais, uma alíquota de 1%, por 2 anos. Por que por 2 anos? Ou por um prazo determinado, para justamente fazer frentes ao aumento de gastos da Covid. Agora, esse tributo só poderia ser implementado a partir de 2021, porque rege para novos tributos, mesmo previstos para a Constituição, como o caso do IGF, o princípio da anterioridade do nonagesimal e da anterioridade do exercício. Então, a viabilidade de cobrança desse tributo, inclusive, é uma das modificações efetuadas pelo Major Olímpio, só seria a partir de 2021. Ou seja, muito longe da necessidade de recursos para financiar a crise da Covid. Mas há esse tributo e aí vocês vão entender um pouco aquela pegadinha que a gente falou há pouco. Onde está a pegadinha? Que nesse período entre hoje, ou atualmente, e a instituição ou a cobrança desse tributo, seria feito um empréstimo compulsório. Quem tem a minha idade, o Rodrigo é mais jovem que eu, ele não vai lembrar disso, ele não conviveu, o Basílio vai lembrar, a época do empréstimo compulsório sobre os combustíveis, sobre as passagens aéreas, lembra, Basílio? Então, você tinha uma cobrança de um valor, que era um incidente, um tributo, que incidia sobre as passagens aéreas e o combustível, que supostamente deveria ser devolvido pelo contribuinte depois de alguns anos. Claro, naquele período de altíssima inflação, a devolução em valor nominal e mais uma vez, o contribuinte pagou a conta. Aqui,
haveria a incidência de um empréstimo compulsório de 4% sobre aqueles mesmos 22 milhões de reais, sobre o valor que excedesse a 22 milhões de reais, vocês vejam aqui, há uma alíquota de 4% de todas as pessoas físicas domiciliadas no Brasil. E essa alíquota de 4%, essa tributação de 4%, seria devolvida mediante crédito do IGF que passaria a ser cobrado lá em 2021. Entenderam? Então, como é impossível juridicamente se instituir um IGF agora, pelo princípio da anterioridade vigente na Constituição, se instituiria um empréstimo compulsório a uma alíquota de 4%, ou seja, muito superior àquele 1% máximo do IGF, aonde o contribuinte pagaria agora, fazendo uma ressalva, acho que todos entenderam, que o empréstimo compulsório pode ser cobrado no mesmo exercício que ele é instituído, ele pode ser cobrado imediatamente por ser uma exação, uma cobrança em momentos de grave crise econômica ou grave crise humanitária ou guerra, que é o nosso caso, é praticamente uma guerra, uma grave crise humanitária, uma grave crise que estamos passando, poderia viabilizar a cobrança do empréstimo compulsório, que seria devolvido mediante a compensação com o IGF criado concomitantemente, mas impossibilidade de ter sua cobrança. Então, essa é a grande ameaça que nós temos hoje, que é a cobrança do imposto sobre grandes fortunas. Mas, mais do que isso, haveria uma cobrança também de um imposto sobre o patrimônio das pessoas jurídicas. Seria um imposto para as pessoas jurídicas que têm um patrimônio superior a 1 bilhão de reais. Vocês estão vendo aqui está 1 milhão, mas está um erro, aqui é 1 bilhão de reais, aonde seria cobrado uma tributação de 10% sobre o lucro líquido anterior, dos 2 meses anteriores. E aqui mais uma inadequação brutal do projeto. Porque você teve lucro, não é que você vai ter lucro. Então, provavelmente você vai ter uma empresa que tenha patrimônio de 1 bilhão de reais que está sofrendo um grande prejuízo agora. E a tua tributação nesse novo empréstimo compulsório das pessoas jurídicas deveria ser de 10% sobre o lucro líquido apurado no ano anterior, no ano pré-crise. O que economicamente não faz nenhum sentido, é até uma maldade. Paga pelo passado o que é repristinação, o que é retroatividade, juridicamente é absolutamente condenável. Ou seja, vai dar dinheiro para advogado, que vamos brigar em juízo e vamos ganhar. Então, mais uma medida muito inadequada do mesmo deputado Wellington Roberto, que criou esse empréstimo compulsório das pessoas físicas e das pessoas jurídicas. Numa live que eu vi do Rodrigo Maia, segunda-feira passada, de hoje, quase uma semana atrás, uma semana e um dia atrás, ele falou, olha, o Congresso ele tem esse oportunismo e quando vê uma necessidade de recurso, ele sempre pensa em banco. Então, quem tem 1 bilhão de reais é banco. Quem vai pagar essa conta é banco. Então, vamos botar um custo maior em banco. E, evidentemente, se sabe que quando você tributa banco, você está tributando, na verdade, você está dando ônus para quem toma empréstimo do banco. O banco não paga imposto. O banco repassa o imposto no custo das tarifas, no custo do financiamento bancário. Então, é ingenuidade achar que qualquer aumento de tributo do mercado financeiro vai ficar no mercado financeiro e os acionistas dos grandes bancos, os 5 grandes bancos brasileiros, vão pagar. Não vão pagar. Os bancos vão manter a margem de resultado dele, repassando esse custo de alguma forma para o consumidor, para o seu cliente, para o tomador do empréstimo. Então, esse seria o segundo grande projeto. O terceiro projeto, que inclusive está hoje na imprensa, também visando o financiamento da Covid, ou dos custos da Covid, também visando uma cobrança das instituições financeiras, majorando a alíquota da contribuição social sobre o lucro, vejam, para 50%. Metade é minha, metade é sua. Divide por 2, é quase Rashid. Vamos dividir por 2. Então, para 50%, hoje a alíquota das instituições financeiras é de 15%, passaria a ser de 50%, mais uma vez os bancos sendo foco de uma cobrança de tributo para ser. Hoje o governo se manifestou, a parte econômica, que está lutando para que esse projeto não seja aceito. Uma outra ameaça que nós temos, que é o projeto, o PLS, hoje foi retirado de pauta, mas é uma ameaça que sempre
está em vigor, é o projeto 76620, bastante conhecido, que é a tributação dos lucros e dividendos. Esse entrou como um jabuti, ou seja, uma norma dentro de um projeto de conversão de lei, aonde passaria a se tributar os lucros e dividendos das pessoas jurídicas já nesse exercício. Esse projeto foi retirado de pauta e aí não temos notícias ainda se ele vai voltar à pauta ou qual vai ser a finalidade. E sempre esses projetos no Senado são capitaneados pelo Randolfo Rodrigues, que, da mesma forma que tentou tributar os dividendos por meio desse projeto, também tentou tributar aqueles fundos fechados, né, que são fundos utilizados por grandes investidores que têm, de fato, um benefício fiscal, tanto de diferir a tributação para o passado, como de não pagar o tributo do futuro. O fato é que, também nessa mesma live que eu vi há pouco do Maia, ele mencionou que seria uma injustiça com aqueles contribuintes que confiaram na lei e investiram nesses fundos fechados e não pagaram recursos, serem tributados retroativamente no valor que foram deixados, o que o tributo foi deixado de recolher, que seria aquele chamado estoque. E que para frente não teria sentido, porque à medida que você acaba com os fundos fechados, esse dinheiro vai sair e não vai ser tributado. Então, o próprio presidente da Câmara entende que essa medida é uma medida inócua e também está suspenso. Isso aqui também foi feito um jabuti, foi colocado um jabuti pelo, de novo, o Randolfo Rodrigues e foi aí, de certa forma, afastado politicamente. Ainda é uma das ameaças de tributação que a gente tem. Então, seriam esses os principais projetos. É lógico que há uma série de propostas, infinitas propostas, quase que como todo mundo. Tem tantas propostas quanto a gente tem camisa, né? Então, cada um tem a sua. Por isso que a gente limitou na análise dos projetos de grandes fortunas e principalmente de empréstimos compulsórios, tributação de dividendos e fundos fechados. Foram esses os projetos que a gente tem, as ameaças que a gente tem de novas tributações. E, por fim, para a gente finalizar essa exposição e partir para o debate mais aberto, responder um pouco àquela pergunta que nós fizemos no início, que os contribuintes têm feito dia sim, dia sim. Quais as consequências do não pagamento do tributo? O que eu posso sofrer caso eu venha a não pagar um determinado tributo? Primeiro, é importante que o não pagamento do tributo ele não é um crime em si. Os tribunais não têm entendido, eu vou abrir uma exceção aqui clara, que todos os advogados conhecem, mas que, em regra geral, o não pagamento do tributo não perfaz um crime de não recolhimento, principalmente numa situação onde a empresa não possui recursos declaradamente para não fazer frente aos tributos. O não pagamento do tributo, sob o aspecto financeiro, ele atribui uma multa, grosso modo, na grande maioria das vezes, de 20% sobre o valor do tributo, mais a incidência da taxa Selic a 3,75%. Mas é importante lembrar que todo contribuinte, por meio dessa lei aqui citada, 10.522, todo contribuinte tem direito ao parcelamento ordinário. Eu repito, direito ao parcelamento ordinário. Qual é o parcelamento ordinário? É o parcelamento em 60 vezes. O Basílio, que você é economista, administrador economista, Basílio? Economista? O Basílio, que sabe fazer conta, muito melhor que eu. Um economista. Você é engenheiro civil, eu pensei que você fosse economista, perdão. Mas engenheiro sabe fazer conta melhor que economista. Todo economista e todo mundo, é muito fácil a gente perceber que esse parcelamento em 60 meses, com uma multa de 20%, implica num custo financeiro de 7,75 para a empresa. Vou explicar melhor. Se a Selic é de 3,75 e eu tenho um ônus de 20%, uma multa de 20% dividido por 5 anos, eu tenho 4% ao ano de custo financeiro. 5, né? 20% dividido por 5, 4% ao ano. Se eu acrescer aos 3,75 pró rata ano, eu tenho 7,75. Dividido por 12, eu tenho 0,6, 0,7 de custo financeiro. Normalmente, um custo muito menor do que hoje o custo de captação junto às instituições financeiras. Então, o empresário olha e fala, olha, eu tenho parcelamento ordinário que eu vou ter direito
a parcelar aquele débito que eu deixei de recolher com custo de R$ 7,75 ao ano, versus uma obrigação de pagar, lembra aquela medida, tributos de março e abril, que eu vou pagar dali a 4 meses, quando eu não vou ter caixa. Então, é invariável que os contribuintes vão para um parcelamento ordinário para financiar em 60 meses aquilo que o governo quis que você pagasse à vista sem dinheiro. Porque o financiamento hoje é barato. Fora que você tem alguns bancos com a previsão de uma Selic muito menor do que os 3,75. Teve um grande banco, aquele laranjinha, que falou que a Selic pode chegar a 1,5. Então, a gente não teria 7,75, a gente estaria falando já de 5,5% ao ano. Então, o parcelamento ordinário, mais uma vez, é um direito do contribuinte. E aqui vale alguns comentários importantes. Quais tributos estão sujeitos ao parcelamento ordinário? Todos, com exceção de imposto de renda na fonte, INSS parte do empregado e o RET. O RET é considerado imposto fonte e, portanto, não sujeito ao parcelamento. Só que há um parcelamento simplificado aonde pode ser parcelado imposto de renda e INSS retido, só que para valores até R$ 5 milhões. Então, no parcelamento ordinário, os tributos fontes não podem ser parcelados. O RET também não. No simplificado, os fontes podem. O RET não pode em nenhuma hipótese. Talvez dentro do parcelamento simplificado possa, mas aí você também vai precisar de medida judicial. Os tributos fontes, imposto de renda e INSS, nós sempre aconselhamos, é o último tributo que não deve ser não pago, né? É o tributo que deve ser sempre pago da medida possível, porque ele constitui ou ele caracteriza uma apropriação indébita. Isso se de fato o contribuinte não tem recursos para efetuar o pagamento. Então, o não pagamento, se for escolher algum tributo, nunca deve se começar pelo imposto de renda na fonte e INSS. Da mesma forma, na esfera estadual, muito pouco aplicável aqui ao mercado imobiliário, o ICMS. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal, por maioria apertada, entendeu que o não recolhimento do ICMS caracterizaria-se como apropriação indébita. Da mesma forma que o imposto de renda na fonte e INSS parte do empregado. Então, também não é aconselhável, no primeiro momento, se pensar nesses tributos. Então, se é para nos recolher alguma coisa, imposto de renda, contribuição social sobre lucro, INSS parte do empregador, PIS, COFINS, IPTU, ISS, porque tudo isso tem parcelamento. E, claro, quando o governo verificar que haverá um grande buraco de arrecadação e que ele não vai receber naquela parcela única, lembra? De agosto ou outubro, porque as empresas invariavelmente não conseguirão recuperar o parcelamento ou dobrar o seu faturamento, ele vai ter que fazer alguma coisa. Por isso que a gente estima que haverá um refis. Né? E todo refis, vocês lembram, o último refis chamava refis como? Refis da crise. Vai ser o refis do Covid. Invariável, porque o governo vai ter que equacionar isso de alguma forma. Isso não quer dizer nenhum incentivo, nenhuma recomendação ao não pagamento. É a consequência do não pagamento que estamos tratando aqui, para que fique muito claro. Há uma consequência, existência de multa, mas que há o parcelamento ordinário, no mínimo. Então, é o teu piso, no mínimo ordinário. E, além disso, para finalizar, quer fazer algum comentário, Basílio? Eu ia falar para você falar da denúncia espontânea. Tá aí. A gente está integrado, você viu? Você já pensou, já fez. Né? Que o negócio é... E lembra que eu falei no início, para finalizar, que era muito importante aquele diferimento daquelas obrigações acessórias da entrega da DCTF e da declaração de contribuições, que se diferiu para julho, aqueles 3 meses de março, abril, de abril, maio e junho para julho, que era muito relevante, porque caso o contribuinte queira espontaneamente pagar um tributo, que o fisco não saiba, o que é denúncia espontânea? Eu sei que eu devo um tributo, mas o fisco não sabe porque eu ainda não informei ao fisco que eu devo. Eu vou lá espontaneamente, bato na porta do fisco. Oi, fisco, quero te pagar. E pago à vista. Eu posso fazer esse pagamento sem multa. Eu vou repetir.
Isso está garantido pelo Código Tributário Nacional e a jurisprudência uníssona dos tribunais. Uníssona. Não tem nenhuma decisão contrária. É uníssona. O contribuinte pode ir ao fisco e falar, olha, eu deixei de pagar março, abril, maio e junho. Estou vindo aqui em julho, antes da entrega da DCTF, e recolho o tributo sem multa, só com juros. Isso eu já posso. Aí vocês vão me perguntar, Lacasse, eu acho que você não está explicando isso de maneira correta. O governo não editou uma lei super esperada para diferir o tributo, para você não ter justamente a multa, e você está me dizendo que tem uma lei que já permite isso? É isso que eu estou dizendo. E é por isso que é tão grande a crítica a uma norma que é inócua. A norma de diferimento tão esperada, de diferimento do PIS, COFINS e INSS, não trouxe nenhum benefício que a lei já não traga. Porque a própria norma anterior permitiu que eu difira as obrigações acessórias. Então, o governo não vai saber que eu devo INSS, PIS e COFINS, porque eu ainda não informei. E à medida que eu informo, eu posso pagar à vista. Então, aquele contribuinte que tem caixa e queira diferir o tributo e queira efetuar o pagamento à vista, pode se utilizar do Instituto da Denúncia Espontânea. Ou seja, para finalizar, o contribuinte tem várias cartas para jogar. Ele pode utilizar a norma do governo e diferir o tributo plain vanilla, ou como o governo entende. Eu posso utilizar o não pagamento e ir para o parcelamento ordinário. Está na lei, é um direito do contribuinte parcelar tributo. Eu posso utilizar a denúncia espontânea e pagar o tributo à vista sem incidência da multa, já que eu estou diferindo minha obrigação acessória. Eu posso segurar e não pagar o tributo, esperar uma execução, uma cobrança, porque também é um direito do contribuinte litigar, caso ele não tenha caixa suficiente, e talvez esperar uma oportunidade melhor para o parcelamento. É claro que eu vou ter consequências, eu vou ter um custo maior, eu vou ter um custo de gestão maior, vou aumentar o contencioso fiscal da minha empresa, do país, mas são todas cartas legítimas que o contribuinte tem para jogar esse jogo de equalização do caixa da empresa. Lembrando o ditado mais falado hoje em dia, que o cash is king, né? O caixa é rei, as empresas têm que ter caixa para fazer frente a essa crise. Você não sabe qual fornecedor você vai ter que negociar, ou se você vai ter faturamento para o dia seguinte. E o tributo, infelizmente, é uma das nossas obrigações, mas que tem uma normatização própria e pode ser equacionado com inteligência. Então, a ideia era passar um pouco essa visão geral do que de fato existe, do que de fato já foi normatizado, do que pode vir a ser cobrado dentro desses projetos, e também da legislação atual que se tem, que regulamenta, ou que regulamenta a forma de recolhimento atual dos tributos. Agradeço aí a atenção de vocês e estamos aí abertos ao debate. Muito obrigado, valeu, todo mundo continua firme e forte assistindo. Rodrigo, complementações? Basílio, acho que está assim, novamente aí parabenizar o Ricardo pela apresentação, muito didática, muito objetiva. Dos comentários dessa última parte que o Ricardo colocou, acho que a denúncia espontânea parece ser aí realmente uma saída. É uma pena que a gente precisa ter esse conhecimento jurídico, né? Nem todas as empresas têm esse conhecimento jurídico, mas é algo simples e fácil de ser feito. Talvez aí em algumas situações, mesmo aí com a possibilidade de denúncia espontânea, que a gente tem recomendado também é abrir um processo depois do pagamento, né? Realiza o pagamento, sempre pensar dessa forma, né, Ricardo? Primeiro faz o pagamento, depois entrega a declaração, para não ter o problema da questão do pagamento ser anterior à entrega da declaração. Então, realiza o pagamento e aí faz a entrega da declaração. E aí, na sequência, o que a gente tem, às vezes, também recomendado é abrir um processo administrativo para reconhecimento da denúncia espontânea dentro da Receita Federal. Um item que eu ia colocar nessa linha de projetos de lei, tem um projeto de lei aqui que a gente tem acompanhado, que é 176, aqui do município de São Paulo, que fala da remissão de IPTU. A gente está difícil hoje acompanhar o andamento dos processos aqui na Câmara dos Vereadores em São Paulo, mas a gente tem tentado fazer isso com o apoio da
núcleo legislativo do Secov, e de forma bastante resumida, o projeto é de autoria do vereador, vou pegar o nome dele aqui, Aurélio Nomura, e o que ele coloca basicamente é a possibilidade de remissão de IPTU a partir de abril, enquanto durar, né, o estado de calamidade, da seguinte forma: parcelas de IPTU até R$1.000 para o residencial seriam perdoadas, e parcelas de IPTU até R$2.000 para o imóvel comercial também seriam perdoadas. A gente tem acompanhado, vamos ver como é que isso vai ter, qual o desfecho disso. Mas um projeto bastante louvável, que vai na linha do que o Ricardo colocou. Não adianta agora o governo fechar os olhos e não entender que as empresas precisam agora de fôlego financeiro, de caixa. E a forma mais fácil de chegar o caixa na mão das empresas é abrindo mão do recolhimento, abrindo mão de tributação, e não fazendo pontes com empréstimos com bancos, enfim, concentrar, né, nesse formato que é o mais rápido, mais simples e mais eficiente. Muito obrigado, Rodrigo. Estou recebendo aqui vários parabéns pelos votos e parabéns pela apresentação. O Oswaldo Lisboa pergunta se você pode explicar novamente, Ricardo, você leu, né? A possibilidade de postergação do recolhimento de IR e contribuição social para as empresas de lucro presumido, especificamente. Oswaldo, tua pergunta é ótima. Eu tinha até um slide numa primeira versão da apresentação que eu tirei porque eu tive receio de ficar um pouco longa, para você ver a importância da tua pergunta. A pergunta do Oswaldo aqui, para que todos saibam, o lucro presumido é uma forma de tributação simplificada, tal e tal, mas que ele tem uma data de opção, e a opção se dá com pagamento. O pagamento do lucro referente ao primeiro trimestre do ano, ou seja, de janeiro a março, se dá no dia 30 de abril agora, ou seja, no final do mês, desse mês de abril. Então, a opção do lucro presumido, ela se perfaz, ela se consolida em 30 de abril. A pergunta é, se eu deixar de recolher o IR e a CSL, o Imposto de Renda e a Contribuição Social sobre Lucro, do lucro presumido em abril, qual a minha consequência? A consequência é eu não optei pelo lucro presumido e, portanto, eu vou estar no lucro real? Porque o PIS e a COFINS não tem nada a ver com lucro presumido. Ele é uma contribuição separada. Então, você pode deixar de recolher o PIS e COFINS com contabilidade. Mas o IR-CSL, há uma dúvida do contribuinte legítima se o seu não recolhimento implicaria na não opção. A resposta objetiva é, nós pesquisamos isso profundamente e não há, se você não pagar, você não optou. E aí, se você pagar em atraso, a tua opção retroage a 30 de abril. Então, fique tranquilo. Se a opção for não pagar nada, você vai manter ainda a possibilidade de optar retroativamente ao lucro presumido. No entanto, o que a gente tem aconselhado é, conservadoramente, você recolher uma pequena parcela, recolhendo lá o código do lucro presumido. Pega 5%, 10%, um determinado valor que você se sentir confortável, e recolhe para caracterizar de fato a opção, para se você não ter a possibilidade dessa interpretação. Então, se for tua decisão por ausência de caixa ou por uma gestão mais conservadora, o cash scheme, como a gente mencionou, não recolher, valeria a pena você recolher um pedacinho, caracteriza a opção, e aí você vai dormir mais tranquilo. Obrigado, Ricardo. Rodrigo, você que falou bastante dos IPTUs abaixo de R$1.000. Agora, se você tem um IPTU de 10 mil por mês, por exemplo, aí não tem boi nenhum, tem que pagar normalmente. Basílio, hoje, só para deixar claro, é um projeto de lei ainda, esse PL do Nomura. A gente está no Nomura. E o que eu tenho conhecimento, hoje acho que saiu até notícia no Valor, a gente tem visto isso no escritório, já mais de um cliente nos procurou a respeito disso, é a possibilidade de você discutir isso judicialmente. Já existem liminares aqui em São Paulo para diferimento do IPTU e do ISS também, numa linha de uma tese que a gente chama de fato do príncipe, um pouquinho diferente da questão lá da portaria do Mantega, mas também trazendo aspectos aí da impossibilidade de caixa em função da Covid. Então, há esta possibilidade, sim, de você também discutir judicialmente, e aí tem que ver caso a caso, viu, Basílio? Eu acho que, assim, o que eu tenho colocado
ter um pouquinho aí de parcimônia na forma de entrar. Óbvio que você precisa proteger caixa, e eu tenho falado isso, que hoje o governo deveria propor medidas que eu estou chamando horizontais, na mesma forma do isolamento horizontal. As medidas tributárias também deveriam ser horizontais, porque para você atingir o maior número de empresas possível. Mas, em relação ao IPTU especialmente, o que eu tenho colocado é que há uma chance maior para aquelas empresas que estão proibidas de utilizar o imóvel. Vou dar um exemplo básico disso: shopping center. Eu não posso utilizar o imóvel, estou proibido de fazer qualquer tipo de atividade ali dentro. Então, eu acredito que ali você tem aí a possibilidade de ter uma discussão sobre esse tema. Os julgados anteriores, eles, que não tratavam, obviamente, de Covid, falavam um pouco sobre área de preservação ambiental ou medidas administrativas não de proibição do uso integral do imóvel, mas de limitação de uso do imóvel. E aí você vai ter decisões mais favoráveis ao fisco. Mas nessa situação de uma limitação de uso integral do imóvel, eu acho que é possível você discutir esse tema, sim. Ótimo, obrigado. O Jonas Federici faz uma pergunta que foge um pouquinho do tema, mas é algo importante. Tem um PL do Policy Neto que é muito bom na área municipal e resolve uma série de problemas criados pelo zoneamento. Nós, evidentemente, Jonas, estamos apoiando esse PL, mas ele tem um vício de origem, que vai muito facilmente fazer com que ele seja ignorado. Apenas o executivo pode dispor sobre projetos que envolvam urbanismo. Não pode ser por origem no legislativo. E o Júlio Guxiquem, que é nosso assessor na Câmara Municipal, que está assistindo à conferência também, está nos lembrando que nós estamos acompanhando algumas centenas de PLs na Câmara Municipal que estão correndo nesse momento, mas a própria Câmara recebeu tanta coisa que eles estão compilando as iniciativas relativas à pandemia e fazendo uma espécie de um projetão, abarcando tudo, inclusive do Nomura, viu, Rodrigo? Para fazer disso algo para ser analisado de uma vez só na Câmara. E não sabemos o que vai sair disso, evidentemente. Estou recebendo aqui uma série de agradecimentos a vocês por tudo que vocês estão nos proporcionando. Muito obrigado, informações bastante úteis. Lembro a todos, não sei se todo mundo ouviu no início, esta live está sendo gravada e vai ficar no nosso site, e a apresentação do Lacasse idem estará no site. Eu não consigo decidir o nome aqui. Tem uma pergunta, acho que do Bruno aqui, Basílio. Eu não consigo identificar o nome. Começa com BR. Bruno. Então responde você, Rodrigo, se você entendeu. Eu ia passar a questão, a dúvida é em relação ao recolhimento do IR e a contribuição trimestral. Acho que o Lacasse comentou, quer falar, Lacasse? Acho que já comentou a respeito disso. O trimestral é o que eu falei, é como você... O efeito é o mesmo de você... É o efeito de um inadimplemento qualquer. Então, ela não tem... A diferença do recolhimento trimestral é que ela não cabe a compensação. É só essa. Quem tem crédito lá do PIS, COFINS, ICMS ou qualquer crédito tributário decorrente de nível judicial, imposto a compensar, a parcela do imposto de renda por estimativa não é passível de compensação. É a única diferença. O resto é um não recolhimento. Então, tudo aquilo que a gente falou, as consequências do não pagamento são exatamente as mesmas de um tributo corrente ou um tributo antecipado. É isso. Acho que então, a consequência é multa de 20%, denúncia espontânea ou não, parcelamento ordinário, refis. É um pouco isso. O que acho que talvez também caiba aqui, eventualmente, se houver aí, né, já a empresa tiver já sentido as dores aí da questão da pandemia já no mês de março, como você pega janeiro, fevereiro e março, o que o Lacasse também comentou é a possibilidade de você fazer aquele balanceio de suspensão para que você faça a opção pelo recolhimento não na presunção, né, não por estimativa, e sim pelo real, que você poderia efetivamente aí
caso não tenha resultado, optar pelo não recolhimento, porque o resultado é negativo ou zero. Tem uma última pergunta do Juliano Giordani e depois vamos encerrar, que já ultrapassamos o nosso horário. Eu vou ler aqui. Ainda especificamente para o RET, a denúncia espontânea se aplicaria? O caso aplicado, a aplicação seria não entrega das obrigações acessórias ou entrega das mesmas sem movimento? Posso comentar uma parte aqui? Eu ia falar assim, a questão só, a gente não teve aí um diferimento as obrigações acessórias, todas elas foram diferidas. Uma vez que elas tenham sido diferidas, você tem a possibilidade de usar a denúncia espontânea também para essa situação do RET. Talvez o que você tenha, talvez o que possa acontecer, e eu não acredito que num período tão curto possa ter essa situação, é você ter algum tipo de fiscalização no meio do caminho em relação ao recolhimento do RET, o que causaria aí uma aplicação de multa superior aos 20%. Só lembrando que no caso do RET, a gente tem uma questão que é um pouquinho diferente, eu não vi também essa postergação em relação a DOI, MOB, que poderia aí ter algo nesse sentido de você estar já informando ao fisco a existência do tributo. Muito bom. Muito obrigado, Rodrigo. Rodrigo, Ricardo, sensacional, esclarecimentos maravilhosos. Quero dizer a vocês que estão assistindo algo também muito importante. O Ricardo está nos proporcionando uma noite de insônia para aqueles que não tomaram o Lexotan, com todos esses PLs. Porém, nós temos a nossa equipe, temos nossos assessores em Brasília, o Secov tem seus assessores, e nós estamos trabalhando para minimizar o alcance de todos esses torpedos que estão sendo enviados. Todos eles, estamos atuando em cima de todos, está dando um trabalho monumental, está tudo acontecendo ao mesmo tempo. A vantagem é que, assim como aqui, lá está uma bagunça muito grande. Tem tanto PL entrando que nem eles mesmos sabem direito como proceder, como agir em relação a eles todos. Então, nós estamos usando os nossos assessores, os deputados, senadores com os quais temos contato, para a gente ter uma estratégia de combate a tudo que vai contra o que nós acreditamos que seja bom para o setor e para o Brasil. Gente, super obrigado. Saúde. Obrigado por todas essas mensagens incríveis. E vamos para a próxima. Até a próxima. Obrigado a você, Ricardo e Rodrigo. Saúde. Valeu. Obrigado, Rodrigo. Abraço. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Basílio. Um abraço a todos aí. Obrigado pela presença de todos aí. Obrigado.